Ciro, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Muito boa noite. Bom, Ciro, de imediato, o que a gente tem visto pipocar aí no noticiário é um aumento do número de casos. Aliás, isso era projetado já o ano passado, que a pandemia teria como um dos efeitos colaterais ou sequelas exatamente esse problema de saúde mental, crise de ansiedade, de depressão. É possível a gente quantificar o quanto aumentou e, mais do que isso, mudou o perfil desses casos de ansiedade e depressão antes e agora na pandemia? Bom, quantificar ainda é cedo, né? Porque nós estamos no meio da tempestade. Mas assim, o que a gente já percebeu é que do ano passado para este ano, os pedidos de afastamento e de aposentadoria no INSS por motivos de saúde mental aumentaram em torno de 25% a 30%, é uma coisa muito grande para apenas um ano, né? Então, assim, o volume está aumentando. O Brasil já era campeão mundial de ansiedade e de depressão, e dentro do Brasil, a região da Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, é campeã do Brasil, né? Então, nós temos, assim, índices altíssimos, nós não podemos, entre aspas, nos queixar da incidência, é realmente muito alta. A gente não, como nós estamos, repito, no meio da tempestade, não dá para quantificar ainda o quanto isso está avançando e não dá ainda para quantificar quais serão as sequelas, né, que a gente terá depois dessa pandemia ser controlada. Agora nós estamos no meio da tempestade que está causando uma série de efeitos. Depois que a tempestade abaixar, nós vamos ter as consequências dessa tempestade, né? Então, assim, o quadro é sério e eu espero a gente poder bater um papo, como é que você pode, pelo menos, minorar um pouquinho esse sofrimento, né? Essa é a intenção, Ciro. Boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Tentando até fazer uma pesquisa rápida aqui no Google com algumas informações sobre esse assunto, né? Foram mais de 570 mil pedidos de afastamento por saúde mental no ano passado. Matéria do Globo, matéria da TV Cultura falando sobre esse assunto, aumento de 26% em relação ao ano anterior. Aquela coisa, né, Ciro? Tá todo mundo em casa há um ano sem válvula de escape. O local de descanso virou também um local de trabalho para muitos, ou muitos perderam o emprego e não tem como recuperar o emprego por causa do momento que nós vivemos, né, com boa parte do comércio fechado e tudo mais, e isso, né, vai acarretando na saúde mental das pessoas. Primeira coisa, como a gente consegue, entre aspas, escapar disso? Não digo escapar, tentar amenizar essa situação, porque é muito complicado. Antes você ia trabalhar, chegava em casa, a sua casa você descansava plenamente, era aquela coisa, vou respirar. Agora parece que a gente não tem respiro nunca, né? Mesmo que a gente não pegue Covid, está atingindo essa respiração mental. Como tentar escapar, basicamente, dessa história? Bom, vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo com as nossas cabeças, com os nossos corpos, para estar gerando esse quadro todo, né? Então, vamos tentar entender o seguinte, olha, todos nós, todas as pessoas têm vários sistemas que detectam o que está acontecendo ao seu redor e geram certas sensações e certas reações. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu entro num lugar cuja temperatura está mais baixa. Um sistema que detecta a temperatura percebe isso e gera uma sensação corporal que eu chamo de frio e gera uns sintomas corporais, como, por exemplo, eu ficar arrepiado, começar a me trancar, né? E aí eu coloco uma blusa. Ou então o contrário, eu entro num lugar que a temperatura está mais alta, o sistema detecta, gera uma sensação corporal que eu chamo de calor, e eu ligo lá o ventilador, né, ou tomo um copo de água, enfim, vou me refrescar. E existe um sistema que está predominantemente no cérebro chamado sistema de resposta a ameaças. Esse sistema tem que existir, né, ele é fundamental. Por exemplo, eu estou atravessando lá uma rua meio escura, vem uma figura tenebrosa, né? Eu pulo rápido, eu não vou ficar pensando, refletindo, né? Então é uma reação automática do cérebro, né? Que vai acontecer, que vai gerar essa resposta a qualquer tipo de ameaça. E nós estamos vivendo uma resposta de ameaças de maneira constante. Nós estamos realmente ameaçados por um vírus que é invisível, mas que é muito ameaçador. Então, tem pessoas que têm dois tipos de atitude que eu posso tomar, né, automaticamente
diante dessa ameaça. Uma delas, que é muito, muito ruim, é negar. Falar, olha, isso não está acontecendo, né? Então, eu saio sem máscara, eu não tomo cuidado de higiene, como se simplesmente não tivesse acontecendo nada. E a outra resposta, que é uma resposta razoável, é: eu começo a tomar os meus cuidados. Mas, de qualquer maneira, esse sistema, mesmo que eu tome os cuidados, eu concordando que existe essa ameaça, não estando numa fase de negação, esse sistema ele vai ser estimulado, ele vai estar estimulado o tempo todo. E é isso que desgasta. Porque, na verdade, se a gente simplesmente ficasse assim, tenso, no momento, por exemplo, em que tem que passar por uma aglomeração, ou no momento em que eu percebo que tem pessoas sem máscara por perto, então eu tomo algumas providências e toco a minha vida, tudo bem. Mas não, infelizmente, para muitas pessoas, esse sistema de resposta a ameaças está sendo estimulado de maneira inadequada. Todo mundo acho que conhece gente que sente mais frio que a grande média das pessoas, ou sente mais calor que a grande média das pessoas. Pois bem, existem pessoas que percebem mais ameaça do que a grande maioria das pessoas. Essas pessoas sofrem de alguma coisa que a gente chama de ansiedade, uma ansiedade crônica, uma ansiedade generalizada, né? E, então, assim, pessoas que não tinham um transtorno de ansiedade podem passar a desenvolver esse transtorno em função dessa estimulação exagerada e constante, essa resposta a ameaças, ou pessoas que já têm o problema passam a ter esse problema agravado por essa ameaça que é real. É como se fosse uma luta. Não, sim, mas é como se fosse uma luta de boxe, que às vezes o lutador vai para as cordas, mas de vez em quando ele consegue escapar. Ali você não está conseguindo escapar. Você está nas cordas e estão te socando, e você não está conseguindo escapar. Você não tem tempo de reação, né? Por isso, a primeira estratégia sugerida é escape, né? Então, tenha lá seus momentos de parar de lutar, né? Nosso organismo não aguenta ficar lutando 24 horas por dia. Então, realmente, você pode tomar algumas atitudes. Por exemplo, notícia. Quando você vai ver uma notícia nas redes sociais, nos jornais, a primeira pergunta a ser feita isso aqui é uma informação relevante para a minha vida ou é curiosidade mórbida, né? Sei lá, caiu um carro de uma ponte na Índia. Olha, eu lamento muito, é um fato, mas é uma curiosidade mórbida. Eu não posso fazer nada, eu não vou fazer nada com essa informação, a menos que eu trabalhe com uma agência de viagem que leve pessoas para a Índia, né? Então, se a informação tem uma relevância pessoal ou profissional, tem que saber, tem que estar em cima. Agora, se não. Então, a primeira pergunta é: essa informação é necessária ou é curiosidade mórbida? Segundo, entender que o nosso sistema de resposta a ameaças, ele precisa de uma folga. Eu não vou aguentar o tempo todo. Então, assim, você pode desenvolver, aprender certas práticas. Uma delas é o mindfulness, ou a meditação de plena atenção, né? Se você tem um copo de água que está metade com barro e metade com água, se você agitar, você acha que ela vai ficar mais clara ou mais turva? Claro, mais turva. Como é que você pode fazer com que essa água fique mais límpida, mais clara? Deixando ela para repousar. Então, isso aqui é bacana, você aprender um pouco de técnicas de mindfulness, de relaxamento, ainda que um relaxamento simples, para permitir que esse barro afunde, né? E, finalmente, assim, noite, olha, você já está cansado, né? Não é o momento de assistir filme de terror, né? Qualquer coisa que estimule excessivamente o sistema de resposta a ameaças não é uma boa nessa fase, né? Então, o que você vai ver? Você vai ver jornal com catástrofe, você vai ver filme de terror, você vai ver sangue? Não, cara, você já foi estimulado, seu cérebro já foi estimulado o tempo todo. O que você pode fazer? Simplésimo, assiste comédia, né? Eu, pessoalmente, adquiri essa prática. Olha, minha noite é outra, meu sono tem sido outro, né? Porque eu simplesmente eliminei qualquer tipo de filme de aventura que eu gosto, eu acho bacana, mas não é o momento, né? Então, assiste lá a sua comédia, dá um monte de risada, né? Você procura realmente dar uma pausa. Senão, como falou o Carlos, você está como um ringue que te jogam na corda e você volta, você tem que descansar, né? Então, vamos dar uma descansada para o cérebro. Pelo que o senhor falou, é fundamental isso, é exercitar, treinar esse estímulo, para que você não intencione ou não tensione ainda mais, para que 24 horas por dia você dê estímulo para cada vez mais o teu sistema de resposta ficar ativo.
Agora, por outro lado, né, doutor Ciro, o que a gente pode ouvir muito é o seguinte: Leandro, Carlos, doutor, como é que eu vou fazer isso se eu estou com um parente na UTI, se eu estou sem emprego, se eu estou com o meu estabelecimento fechado, não sei quando vai abrir? Por mais que eu tente, parece que é uma bola de neve que eu não vou conseguir sair jamais. Qual orientação para essas pessoas, doutor Ciro? Olha, é muito difícil ensinar a nadar quando a pessoa está se afogando na piscina. O ideal, então, é utilizar esse exemplo, que é perfeito, para que a gente treine em outros momentos. Você tem que aprender a nadar antes de cair na piscina. Então, o ideal é que a gente adquira aptidões emocionais, né, para poder enfrentar esses momentos de dificuldade. Eu costumo dizer para os meus pacientes que paz eterna, né, é uma frase de cemitério. Quem está vivo tem problema. Você tem que estar em condição de enfrentar esses problemas. Então, quem está no meio de uma tempestade dessa é mais difícil. Não vamos negar, porque é mais difícil. Agora, você pode tentar promover certos tipos de isolamento para tentar reduzir esse impulso, né? Então, é fuga. Não, não é fuga. Assistir uma comédia com um parente na UTI, com dificuldade financeira, não é fuga. É imprescindível. É para desligar. É para ignorar os problemas por algum tempo, porque senão seu cérebro não vai aguentar, né? Se aprender a tomar um banho quente, a fazer uma caminhada dentro dos cuidados de higiene, ou se gostar de correr, né? Fazer umas flexões, fazer uma atividade física, porque o nosso organismo ele tem 3 tipos de reação diante de uma ameaça. Nós somos animais e nós compartilhamos com todos os animais 3 tipos de reação. A primeira é de lutar, é de realmente brigar contra a ameaça. A segunda é de fugir, sair correndo da ameaça. E a terceira reação é fingir de morto. Então, se você procurar aí no YouTube, você vai ver alguns filminhos bem interessantes de animais que foram atacados e de repente ele cai, ele se finge de morto, o predador, né, a ameaça chega e ele fica quietinho, o predador vai embora, ele levanta e sai correndo, né? Então nós temos muitas vezes que localizar em que fase dessas 3 reações a pessoa está, né? E bolar algumas estratégias para... doutor, se o senhor me permite, o Carlos colocou aqui alguns comentários importantes para aquelas pessoas que já tinham algum problema de saúde mental antes da pandemia. Tem gente relatando aqui, por exemplo, síndrome do pânico, tem gente relatando que já tinha algum acompanhamento, inclusive medicamentoso. E falou: olha, Leandro, Carlos, eu não vejo mais o Facebook à noite porque me desperta, é um gatilho para eu ficar pior, porque você só vê lá luto, 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 luto. Ou seja, além de buscar escape, evitar aquilo que já sabe que vai se tornar um gatilho, né, doutor? Isso, evitar a catastrofização que a gente chama, né? Então, retomando aquilo que a gente falava há pouco e reforçando, porque é muito importante, não inclua mais estímulos de catástrofe, de ameaça ao seu sistema, né? Para não ficar mais preocupado, para não ficar mais tenso, para não entrar mais em reação de luta e fuga. Então, assim, tem uns momentos no seu dia em que tem que parar, né? Se você está entrando na tua linha de tempo e só está vendo lá luto, ou problema, bronca, olha, corta, né? A partir de um determinado horário, não é para entrar em rede social, entra durante o dia, mas a partir de um determinado horário, não entra na rede social. Se a televisão está te fazendo mal, vendo aquelas notícias de catástrofe, de desgraça, liga, dê um resumo por escrito. Eu gosto muito de jornal escrito, mesmo que na tela, porque você pode selecionar. Ou você entra num jornal agora, como a gente está neste momento, mas procurando soluções, não curiosidade mórbida, procurando soluções, procurando ter conhecimento, ter informações que sejam relevantes para a tua vida. Essa é uma coisa fundamental. O princípio é esse. Nós temos um sistema de alarme que detecta ameaças, ele está sendo muito, muito, muito estimulado por motivos reais e concretos, que essa pandemia não vai tentar apagar um incêndio com gasolina, não vai botar mais fogo nessa coisa toda. E aprender a respirar, aprender a dar um tempo nessas tensões, né? Tem muita gente que fala, isso é fuga. Não é fuga coisa nenhuma. É dar um tempo, é dar uma pausa para que o teu cérebro possa se recuperar. Vou voltar àquela imagem. Você tem um copo, metade com barro, metade com água, você não vai ficar sacudindo para ver se fica mais claro. Você vai deixar parar para que ele ficar mais limpo. Então, aprender que tem certas estratégias, como
meditação, assistir comédia, dar risada, ouvir uma música que você gosta, dançar sozinho ou acompanhado, qual é o problema, né? Fazer uma atividade física para que o seu cérebro não fique ligado 24 horas por dia nas situações de emergência, para que ele tenha uma pausa para se recuperar, para que você use essa região aqui do cérebro, que se chama córtex pré-frontal, que é a região que pensa, a região que antecipa soluções para o futuro e a região que permite que você tenha criatividade para achar soluções dentro de uma situação tão difícil. Exatamente, até porque, né, nós já tínhamos um volume grande de informações por causa das redes sociais e tudo mais, e isso vem aumentando ao longo dos anos, mas o problema é que ficou monotemático, né, a situação, né, e aí um tema que não é dos mais agradáveis, né, convenhamos que toda vez que o Brasil tem um período monotemático, às vezes são períodos curtíssimos, um período de eleição, uma Copa do Mundo, às vezes um final de uma novela, um filme que está todo mundo querendo ver. Agora, aí, a maioria das vezes são coisas legais, né? Agora a gente não tem muito agora são coisas tristes, né? O Leandro e eu, por exemplo, estamos há um ano todo dia basicamente só dando notícia triste, né? A gente também tem que escapar uma hora, a gente tem que vou ver um podcast que fala de cinema, vou ver uma música, vou ver um filme antigo que eu dava risada ou que eu me emocionava, mas que, sabe, tem hora que você tem que respirar também, né? Imagino que para aqueles que ou sofreram com morte de parente próximo ou que passaram pela Covid, como foi o caso do Leandro, deve ser uma situação ainda pior, né? E você tem, assim, imperativo fazer essas pausas, né? Se a tensão continuar muito crônica, eu falei em 3 reações, lutar, fugir ou se fingir de morto. Vem essa terceira reação, que é de se fingir de morto. Então, se aparecer a nítida sensação de que você não tem saída, que faça você o que fizer, nada vai dar certo, esse é um modelo que leva à depressão, né? Então, é o segundo tópico. A depressão, a tristeza, ela é muitas vezes consequência de uma ansiedade que foi mal tratada. Então, assim, se tem um transtorno de ansiedade, quem já está aí fazendo tratamento, procure seu médico, converse com ele, talvez tenha que haver uma adequação da dose, talvez tenha que introduzir uma psicoterapia para que você tenha um espaço de segurança para poder falar à vontade dos seus medos, trabalhar essa ansiedade. Mas, assim, é imprescindível que não se conformar com isso. Não, eu tenho que sofrer e fim de papo. Não, tem que procurar. A depressão é o sentimento de tristeza, é um sentimento de perda, né? O nosso cérebro, ele forma as nossas emoções com algumas interpretações do que está acontecendo básicas. Repetindo, nós temos sistemas que interpretam o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso interpretar que a temperatura está baixa e eu sinto frio, né? Eu posso interpretar que eu comi há muito tempo e sinto fome. Ou eu posso interpretar que tem uma ameaça e aí eu vou gerar alguns tipos de reação. Por exemplo, eu posso me preocupar, antecipar para o futuro e falar o que vai vir em seguida, né? Então, a preocupação exagerada, ela gera ansiedade, ela é um primo da ansiedade, ela não é necessariamente do transtorno de ansiedade, mas a preocupação, a antecipação da preocupação é muito prejudicial. Então, assim, é para se preocupar na hora certa. Mas como é que eu faço? Aquilo fica vindo na minha cabeça o tempo todo. Olha, faz o seguinte, veio a preocupação, fala assim, cérebro, olha, muito obrigado, você está me alertando para alguma coisa que pode ser problemática aqui no futuro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um caderninho, eu vou anotar essa preocupação e hoje às 8h15 eu vou ler e vou me preocupar com isso, vou antecipar. Então, você vai anotando durante o dia todas as preocupações que vão te dando, mas não se ocupe dela na medida em que elas vêm, né? Marque uma hora. Agende a preocupação. Sabe que quando você for ver isso, assim, de cada 10 preocupações, 6 já ou desapareceram ou reduziram. E aí vão sobrar 4. E aí, como você está mais calmo, porque não entrou no jogo da preocupação naquele momento, você começa a ter mais tranquilidade para achar suas soluções. Então, agora há pouco, o Leandro estava falando de pessoas que estão perdendo emprego, de gente que está com um monte de dificuldade. Isso não sai da cabeça. Isso não sai da cabeça. Olha, é para sair da cabeça, né? Se distrai e fala, não, quais são as minhas preocupações? O que é? É dinheiro, é a saúde da minha mulher, anota isso e fala, olha, eu vou pensar nisso hoje à noite, não é que eu vou abandonar essas preocupações,
mas eu vou me dedicar a esses problemas com hora marcada. Fazendo isso, você sai do automatismo da preocupação, você sai do automatismo da ansiedade, do afogado que está se debatendo. Se debater é a pior coisa que pode acontecer, você tem que ter calma. Né? É a mesma coisa que uma pessoa que está se afogando, tem que ter calma. Como é que você faz essa calma? Marca uma hora para se preocupar. É uma dica. E aí, vai fazer outra coisa, vai se distrair. Né? Não tem essa, não, eu estou negando, ou eu estou, né, me enganando, auto-engano, não tem nada disso, não. Vai se ocupar de alguma coisa, vai se distrair e só vai se ocupar dessas preocupações na hora marcada. Doutor Ciri, qual é a intensidade, né? Qual é a dosagem? A gente costuma dizer, quando recomenda atividade física, no mínimo 20 minutos, 30 minutos por dia de caminhada. Em relação à saúde mental, quanto tempo isso? Eu tenho que ouvir música ali por 15 minutos, por meia hora? Se eu for dançar, existe uma recomendação neste sentido? Até eu me sentir calmo. Quando eu perceber, existem diversos parâmetros, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, ou a sudorese que vai acontecer, existem parâmetros objetivos. Mas não precisa medir nada disso, não. É até eu me acalmar. Né? A hora que eu me acalmei, eu consigo ter uma tranquilidade para achar soluções. Né? Nós damos 3 tipos de grandes interpretações. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá um sítiozinho e eu tenho uma única vaca, só uma vaquinha, né? E eu acordo assim e não ouço o mugido da minha vaca. Eu falo assim, será que ela escapou daqui? Cara, como é que eu vou fazer? É minha única fonte de renda com leitinho que ela me dá. Então, a interpretação que eu dou para isso, a gente chama de ansiedade. É uma antecipação do que pode ter acontecido com a vaca. E aí eu saio lá fora, né, no meu sítiozinho, e vejo o portão aberto. E aí eu vou ficar muito bravo. Quem deixou esse portão aberto? Como é que essa vaca pôde sair daqui? Como é que eu vou fazer? Então, essa interpretação de um aviltamento dos seus direitos, né, que seria ter a sua propriedade resguardada, gera uma sensação de raiva. E, por fim, finalmente, infelizmente, eu constato que a minha vaca foi embora. Né, ela sumiu, não sei onde ela foi. Então, essa interpretação de perda, né, perdi minha vaca, perdi meu emprego, perdi minha saúde, gera uma interpretação, gera uma sensação de tristeza. Né? Está na gênese, está na origem da depressão. Essa interpretação muitas vezes é correta, mas ela, assim, você tem que entender, o que é importante as pessoas entenderem, é que ela tem um grande objetivo, essa interpretação. Fazer com que você pare e haja de acordo. Se eu perdi minha vaca, né, a intenção do teu corpo é dizer para você, olha, para pensar, por que você não cuidou direito, por exemplo, do portão? Por que você não resguardou melhor essa tua vaca? Né? E só, no momento em que você entende esse recado do seu cérebro, acabou a necessidade da emoção. Então, vamos imaginar, eu perdi meu emprego. Puxa vida, eu perdi meu emprego. O que você vai fazer? Você tem que agradecer teu cérebro. Olha, agradeço porque você está me levando a pensar, para refletir no que eu poderia ter feito. E aí você pode aplicar algumas técnicas, né, algumas estratégias de falar com você mesmo, para que não caia num ciclo vicioso de ficar pensando sem ter solução. Então, por exemplo, no caso da depressão, voltando para a depressão, uma pessoa que está deprimida, ela pode se perguntar o seguinte, olha, que erro que ela pode cometer? Primeiro, ela pode achar que a situação é só com ela, e não universal, não com mais pessoas, né? Quanto mais a pessoa acha que é exclusivamente dela e não com mais pessoas, mais deprimido, mais pessimista ele vai ficar. Então, sempre procure ver se aquela situação é só você que está vivendo ou se tem mais gente que está vivendo. Segundo, é tentar entender se é uma situação provisória ou definitiva. É muito importante. Nós estamos vivendo uma situação provisória. Isso vai se resolver mais para frente de uma maneira ou de outra, mas vai ter saída, vai ter solução. Então, assim, não feche essa porta, né? E o terceiro ponto é tentar entender se a responsabilidade é sua, se é consequência das suas ações ou consequência do que está acontecendo no ambiente. Ora, é consequência do que está acontecendo no ambiente. Você não tem responsabilidade. Então, saber que você não está sozinho,
que a responsabilidade não é só sua, e que é provisório e não definitivo, sempre que aparecer esses 3 equívocos no seu pensamento, corta, lembra dessas 3 possibilidades, o vídeo vai ficar aí para as pessoas poderem recordar, né? É isso que é bacana, e corta isso e tenta refletir. Então a tristeza veio, olha, é um aviso do seu cérebro que você perdeu alguma coisa. Nesse momento, para refletir, fala, mas o que eu tenho que aprender com isso? E aí não caia nessas 3 armadilhas que eu acabei de falar. É milagroso? Vai resolver o problema de todo mundo? Não vai precisar tomar remédio? Não vai precisar fazer mais nada? Claro que não sou santo milagreiro, né? Não consigo fazer milagre. Mas olha, para muita gente isso é útil e alivia bastante o sofrimento. Exatamente. Pessoal aqui na caixa de comentários, muita gente relatando problemas, outros falando das soluções que vem encontrando no meio da pandemia, de dançar, de ouvir um podcast, de fazer yoga, cada um tá todo mundo se ajudando aqui, acho que é essa parte boa da live, né? Não é, bem bacana. A gente não está simplesmente falando de depressão e ansiedade só com um lado ruim da coisa, né? Mas todo mundo se ajudando, claro que todo mundo pode sair dessa da melhor forma possível. Mas uma das perguntas, Ciro, falou sobre a questão das crianças e adolescentes, né? Longe da escola, longe dos amigos, aquela coisa, né? Os hormônios ali em alta, no momento que você está mais agitado e que tem que ficar preso em casa para não pegar a Covid-19. Como tratar ansiedade e depressão com crianças e adolescentes, que ainda estão numa fase ainda de maturação, de entendimento do mundo? Como lidar com eles, com esses 2 grupos, nesses 2 casos? Olha, eu já tenho pesquisa que comprovou que as pessoas em home office que tiveram mais dificuldade de se adaptar foram as que tinham crianças em casa com até 5 anos. Porque essa criança, o que ela é? Ela é criança, ela quer atenção, ela quer brincar, ela é naturalmente muito ativa, né? E exige muita atenção dos pais. Tendo mais de uma pessoa em casa, eu acho que o ideal é dividir a atenção. Olha, agora você cuida um pouco, eu vou tentar tocar minhas coisas, agora você divide um pouco, enfim, alguém da família tentar ajudar nesse cuidado, né? Os adolescentes podem usar, em larga escala, o quê? O contato virtual, né? Tentar falar pelas redes sociais, tentar conversar pelo WhatsApp, enfim, de alguma maneira manter esse contato social. E não esquecer, nunca esquecer, que grande parte dessa tensão acumulada, ela pode ter vazão com atividade física. Pode ser yoga, pode ser corrida, pode ser atividade física, pode ser dançar, né? Então, assim, muitas vezes a criança, o que ela precisa é botar para fora aquela situação de tensão. E alguma atividade física, como dançar, como socar travesseiro, correr em torno de alguma coisa, alguma atividade que leve a desgaste físico, né? Colocar essa coisa do ponto de vista físico mesmo, dar um cansaço físico, pode ajudar bastante, né? A reação de luta e fuga, que é a reação que nós compartilhamos com todos os animais, ela diminui quando a gente luta, mexe, ou quando a gente foge, né? Então, nessa fase também é complicado pelo contato, mas lutas marciais, tem algumas que dão para fazer sozinho, também é bem interessante, porque ela está lutando fisicamente, ela está fugindo fisicamente, ela está usando a sua energia, né, gastando a sua adrenalina, a sua dopamina, seus transmissores químicos, em atividade física. Então, assim, não tem milagre, mas o que pode ajudar são os contatos sociais, usando a tecnologia e a atividade física. Leandro, não sei se eu estou fazendo uma comparação mais simples, mas na hora do jornalismo nós temos uma coisa que costumamos dizer que é o horário do cafezinho. É aquele horário que junta 3, 4 repórteres, vai para perto da máquina de café e é para falar bobagem. Para falar bobagem, eu não quero falar de trabalho, está proibido, claro. Eu não quero falar de trabalho. É esse momento, né? Aqueles 5 minutos, vou tomar um café. Mas tomar um café não é simplesmente um literal, né? O jornalista ama café, mas de descansar, fazer um pit stop ali. O que está envolvido, né? É o que está envolvido, e muitas vezes as pessoas não têm esse costume em todos os trabalhos, né? Às vezes é uma coisa mais direta, vamos lá, vamos fazer, não tem esse escape do horário do cafezinho para falar de... Você viu a novela ontem? Você viu?
o jogo ontem, já foi já viu aquele filme que tá passando, aquela série? A gente não tem, a maioria das pessoas às vezes não consegue ter essa iniciativa, né, desses 5 minutos, vamos falar qualquer coisa aqui, deixa, sabe, esquece o mundo sério, vamos falar bobagem. Carlos, muito, muito bem observado. E se você parar para prestar atenção, a gente faz isso de uma maneira mais ou menos automática. Então, fala assim, cara, não dá mais. O que você faz assim? Muita gente, né, faz assim, cara, eu vou tomar uma água, vou tomar um café, vou dar uma levantada, se mexe um pouco. Quer dizer, na verdade, o que você fez, né? Primeiro, você alongou. Perceba que você alongou. Segundo, você respirou. Observe que nesse momento, agora você que está me ouvindo, como é que está a tua respiração? Normalmente ela está um pouco presa, né? Então respira. E solta, né? Lentamente. Você pode fazer isso propositalmente. Não espera o vaso de água subir, transbordar, para você fazer um alongamento, para você dar umas 2, 3 respiradas, para você tomar um copo de água. Muita gente está desidratando, porque esquece de tomar água, levanta-se e mexe um pouco. Então, assim, claro, tem gente que fica em reunião muito tempo, mas mesmo as pessoas que ficam em reunião muito tempo, olha, se você respirar de maneira controlada, eu já ensino a fazer, as pessoas não vão perceber e a tua atenção vai diminuir. Como é que você... Tem vários tipos de respiração, tá? Tem um livro que fala só sobre respiração, é um monte. Mas se você souber uma técnica básica, já deve ser o suficiente. Você inspira pelo nariz, segura um pouquinho e solta o mais lento que você puder. Quem está falando na tela, solta pelo nariz, tá? Porque se fizer... vai dar problema na reunião. Mas solta lentamente pelo nariz, de preferência o dobro do tempo que o ar levou para entrar. Então, se ele levou 2 segundos para entrar, segura um pouquinho e leva 4 segundos para soltar. Se você não está online, não está vendo ninguém, ó, faz esse biquinho e solta o ar lentamente, né? Quanto tempo que você vai fazer isso? Olha, 2, 3 respirações, 4 dessas respirações, a cada 20, 30 minutos mais ou menos, a tua tensão esvazia, ela reduz bem. Segundo ponto, tenta localizar seus pontos de tensão. Agora, você que está me ouvindo, agora, exatamente agora, como é que está teu ombro? Teu ombro está tenso? Presta atenção na tua coxa. Presta atenção se os seus pés estão tensos, se os seus braços estão tensos. Né? Só de você parar para prestar atenção, observa isso agora, enquanto está acontecendo, você já começa a relaxar. Ou então você faz o quê? Dá aquela espreguiçada muito boa, muito saudável, né? Contrai e relaxa o músculo. Né? Contrai e relaxa o músculo. Ajuda a eliminar essa tensão. Toma água, repetindo, não permitir que o organismo desidrate. É comum, as pessoas esquecem. Esquecem também de comer. O nosso cérebro, ele tem mais ou menos 2 a 3% da nossa massa corporal total, mas consome 20% das reservas energéticas. E não tem reserva, ele não tem, é zero. Se você tampar teu pescoço aqui 1 minuto, você desmaia, porque ele não tem oxigênio de reserva, né? E não tem glicose também. Então, assim, ficar muito tempo sem comer leva o cérebro a uma reação de emergência. Então você já está recebendo um monte de notícia catástrofe, está com aquele monte de preocupação, ainda fica muito tempo sem comer. Olha, é receita certa para o sistema de resposta a ameaças gerar mais tensão emocional, gerar mais ansiedade. Então tomar água em quantidade necessária, fazer respiração periodicamente, inspira, segunda, solta lentamente, não ficar mais que 3 horas, 4 horas, 3 horas no máximo, sem se alimentar, seu cérebro não tem reserva, a queda de glicose piora muito. Se tiver transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico e fizer o que a gente chama de jejum prolongado, ficar 6 horas sem comer, olha, é loucura, vai piorar e não vai ter remédio, vai ter que tomar muito remédio para tentar controlar isso, né? Começa a localizar os pontos de tensão no teu corpo, solta propositalmente, faz isso a cada hora, a cada 30 minutos, cada hora que você puder, teu corpo vai agradecer, o teu cérebro vai esvaziar essa tensão, e olha, o que é bacana, as soluções vão começar a aparecer, né? Por que elas vão começar a aparecer? Porque assim, se você estiver tenso, você não vai achar solução. Você não vai achar. E vou dar mais uma dica, se vocês permitirem, que eu acho que nessa fase, apesar de estar um inferno, né, a gente está vivendo
um verdadeiro inferno, vamos parar para fazer o seguinte exercício. Eu vou convidar você, é um convite, tá? Não é obrigado, é um convite. Você vai escrever durante 3 dias, por uns 20 minutos, num papel, como é que seria a sua vida ideal depois que isso tudo acabar. Então vamos imaginar o seguinte, você já passou a pandemia, tudo de ruim que tinha que ter acontecido já aconteceu, você já começou a equilibrar a sua situação financeira, suas dificuldades, né? O que você estaria fazendo? Como é que estaria acontecendo a sua vida? 3 dias, 20 minutos, escreve isso. É alguma coisa mágica? Não é. Se você tem computador ou tem um celular que recebe e-mail, você sabe que o próprio programa, de uma maneira automática, fala, olha, isso aqui é spam, isso aqui é importante, isso aqui é notícia, isso aqui é social. Ele joga para caixinhas diferentes. Principalmente em momentos como a pandemia, esse nosso sistema que diz, olha, isso é importante, isso é spam, isso é social, ele começa a confundir. Então, quando você escreve isso, você está dizendo assim para o seu cérebro, olha, isso aqui é besteira, tira isso não te interessa. Isso aqui é importante, preste atenção, né? E aí, a sua própria atenção, a sua capacidade, né, você já se acalmou com essas medidas, você começa a achar soluções. Porque você disse para o teu cérebro, como você disse para o teu programa que gerencia e-mail, o que é spam, o que é social, o que é notícia, o que é importante, quando você põe aquela estrelinha dizendo, não posso esquecer isso aqui. Então, quando você escreve isso, 3 dias, 20 minutos, como é que vai estar a sua vida depois que passar essa pandemia? Olha, você vai estar concentrando de uma maneira muito saudável as capacidades do seu cérebro para que a gente tenha o que a gente chama de crescimento pós-traumático. Então, a gente fala muito de estresse pós-traumático, mas existe também o crescimento pós-traumático, né? Como é que você... Muitas pessoas, depois que terminam uma situação difícil, né, saem mais fortes, saem mais crescidas, né? O dito popular, né? O que não me mata me torna mais forte, né? Isso é um dito popular, né? Depois do 11 de setembro, mais uma última dica aí, depois do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, sabe qual foi a segunda emoção mais citada? Gratidão. Então, assim, você aprender a focar nas coisas boas que estão acontecendo. Se você olhar com muita atenção, pequenos milagres, pequenas coisas muito bonitas, que podem ser até o prazer de um banho quente, você abrir a janela e sentir o sol bacana, tá? Isso não é se enganar, isso não é autoajuda, isso não é nada disso. Quando você foca na gratidão, quando você agradece esses pequenos momentos, olha, já tem trocentas evidências, é pesquisa científica que está falando isso, não é coisa de autoajuda, não, é pesquisa mesmo. Isso mostra, já está absolutamente demonstrado que melhora o seu humor, melhora a sua capacidade de enfrentamento. Você está dando um tempo daquela situação de emergência, das reações de alarme, e focando nas coisas boas que sempre vão estar acontecendo. Repito, depois do 11 de setembro, o segundo sentimento foi de gratidão. As pessoas já fazem isso de maneira automática. Faça de maneira proposital. Tente achar 3 coisas bacanas que aconteceram durante o seu dia, toda noite, né? Se você gosta de... O que é que eu aprendi hoje? O que é que eu sei hoje que eu não sabia ontem? Como esse banho quente foi gostoso? Como esse sono foi legal, como eu relaxei, como essa comédia que eu assisti na TV foi bacana, como aquele bate-papo no cafezinho me trouxe mais energia, deu uma pausa para essa situação de emergência. Vale a pena.